Dando continuidade ao nosso capítulo 5, pessoal, vamos falar sobre vírus de computador. Hoje, praticamente tudo que acontece no computador, os usuários costumam dizer que é vírus. Mas existem diversas classificações para esses programas maliciosos que atacam a máquina. Então, além dos vírus, existem várias outras ameaças que atacam o seu computador, que muitos classificam e generalizam tudo como vírus. Tá? Então, nós vamos estudar agora, pessoal, algum desses tipos, os quais eles se classificam, e de que forma cada um pode ser uma ameaça para o seu computador. Tá? Primeiramente, vamos falar dos vírus em si. O que vem a ser um vírus de computador? Um vírus nada mais é do que um software. Ou seja, é um programa malicioso que foi desenvolvido por algum programador, tá? E assim como os vírus biológicos, ele tem a função de infectar o computador, tá? E se faz cópia de si mesmo automaticamente, tá bom? Ao pé da letra, resume-se que vírus nada mais é do que um programa que consiste em destruir outros programas. Então, o vírus é um programa que foi desenvolvido por alguém com a finalidade de atacar e destruir outros programas, dependendo o fim que ele foi planejado. Né? Então, você pode ter um vírus na sua máquina pode estar com vírus, onde você nunca ele vai ser executado na sua máquina. Por exemplo, suponha-se que você pegou um vírus em que o programador fez com que este atacasse arquivos do CorelDRAW. Mas você nunca instalou nenhum CorelDRAW na sua máquina. Então esse vírus vai ficar na sua máquina, mas não vai prejudicar os seus arquivos, os seus demais arquivos. Tá bom? Dando continuidade, vamos ver alguns outros tipos de classificações para esses tipos de ameaça. O spyware, pessoal, é um programa feito unicamente para coletar informações do seu computador. Esse programa ele é instalado no seu computador, através da internet, muitas das vezes, sem você perceber. Tá? Ele reúne informações e essas informações são enviadas para o desenvolvedor, para a empresa ou usuário que desenvolveu. Ele captura informações do seu computador, como hábitos, gostos musicais, ele copia logins, senhas de vocês. Então, muitas das vezes, quando você perde acesso ao seu e-mail do Hotmail, alguém pode ter gravado essa senha sua e ter alterado ela, entendeu? Então, pessoal, muitas pessoas utilizam os spywares para o mal, né, que é para roubar a senha, acesso a dados bancários, ou outras empresas usam para coletar informações para que se possam fazer melhorias em produtos. Tá? Embora seria legal colher informações de um determinado grupo, pessoal, isso é uma coisa ilegal, né? Eles estão colhendo informações sem autorização. Tá? Então, isso são nada mais, nada menos que os spywares, tá bom? Eles não provocam danos, né, ao seu computador, a ponto de parar de funcionar o seu computador, ok? Vamos ver agora os malware. Os malware, pessoal, nos acompanham desde os primeiros programas que foram criados, tá? Por quê? Porque eles são nada mais nada menos do que informações que são colocadas, seja dentro de um site ou seja dentro de um programa, tá? Para que prenda a sua atenção, para que você possa acessar aqueles conteúdos. Geralmente são frases de efeito do tipo... fique rico em uma semana, né? Clique aqui e ganhe R$1 milhão. Ou frases do tipo, o seu nome está no SPC, clique aqui e veja como limpá-lo, entendeu? Vi você na festa, tirei foto com você, e você clica lá e é algo que pode, lá dentro daquele anexo, conter um vírus, entendeu? Muitas das vezes, pessoal, esses malwares, eles vêm anexado junto a fotos pornográficas, vídeos de pornografia, entendeu? Que são conteúdos, como esses conteúdos eles são mais acessados pelo público, os pessoais que os desenvolvedores dos malwares focam muito nisso. Tá? Então, o malware, ele é o que? Ele nada mais, nada menos, você está acessando um site ou um programa,
né? E lá dentro tem uma frase, ou tem um vídeo, ou tem um link, um GIF animado ali, onde vai te chamar a sua atenção. Aquilo não tem nada a ver com o conteúdo geral do site, mas te chama a sua atenção para clicar e acessar páginas secundárias, as quais podem prejudicar seu computador, tendo outros germinadores ali de trás, sejam vírus, seja malware, seja worms, entendeu? Os worms, falando nele agora, o que são os worms? Em inglês, worms é verme, tá? Estes são perigosos, pois eles disparam, tá? E aplicam várias funções, tá? Espalhando dentro do seu computador automaticamente. Exemplo, quem já usou o computador e quando acessa uma página da internet, ele dispara várias outras páginas. Isso são nada mais nada menos que worms na sua máquina. Tá? Esses worms, eles não danificam arquivos, eles têm a única finalidade de poder comer banda do seu computador, né? Fazer com que sua internet fique mais lenta. Por quê? Porque você acessa um site e ele internamente dispara o acesso para mais 10 outros sites. Entendeu? Ele corrompe alguns arquivos, duplicando esses arquivos, fazendo com que o seu processador, quando vai abrir o Word, internamente ele abre mais 10 Words. Então, ele faz com que o seu computador fique lento. Então, a finalidade dele é fazer o quê? É atrapalhar o processamento do seu computador. Seja em trabalho local ou em acessar páginas na internet. Tá? Os trojans, que também são muito conhecidos como cavalo de Troia. Esse, pessoal, é um conjunto de função, tá? Que vem acoplado a um outro programa. Então, muitas das vezes, você está baixando um programa da internet. E ao instalar esse programa que você baixou da internet, você vai notar que vários outros programas foram instalados sem autorização sua. Então, é como se houvesse um cavalo de Troia, né? Você viu que queria uma informação e muitas outras informações foram infiltradas, né? Foram instaladas no seu disco rígido sem sua permissão. Tá? Muitas das vezes, aí essas informações que foram instaladas sem sua autorização, ela traz como consequências malware, como consequência worms, barras que vão entupindo seus navegadores, tá bom? E muitas das vezes, pessoal, até programas são colocados na sua área de trabalho, entendeu? Sem autorização. Então, os trojans e os cavalos de Troia são nada mais do que programas que vêm embutido, né, que são anexados a outros programas, os quais são instalados na sua máquina sem sua autorização. Tá? O hotkits. Esses hotkits, pessoal, são uma das categorias dos vírus mais perigosas que existem. Tá? Por quê? Porque eles são programas, tá, que tomam o controle do seu sistema operacional. Eles ficam escondidos no seu programa e eles ficam driblando os antivírus. Então, muitas das vezes, quando o antivírus detecta ele, o antivírus deleta ele, mas ele já se autocopiou. Ou, em muitas das vezes, é algum arquivo que seu antivírus nem não consegue deletar ele. Tá? Então, ele é uma categoria de vírus muito perigosa. Tá? E são poucos os antivírus do mercado que conseguem estar excluindo esses hotkits, entendeu? E esses hotkits, geralmente, eles vêm acoplados a todos os que a gente vimos anteriormente, né? Quando você clica em link que dá acesso fora ao site, tá? Então, quando você pega um malware, ok? Então, tudo pode chegar até terem hotkits na sua máquina. Então, se você notou que o seu computador está lento, pode ser que você tenha um worms e que com este você pode aderir mais milhares de pragas para o seu computador. Então, o interessante é você ter sempre um bom antivírus atualizado na sua máquina e, principalmente, pessoal, hoje ter um anti-spyware ou um anti-adware. Ele já consegue verificar e fazer várias correções no registro dos seus computadores. Tá bom? Dando continuidade, vamos também falar sobre o adware. Né? Que o adware, ele é o que? São programas, tá, que executam anúncios no seu computador. Tá? E geralmente esses anúncios eles são integrados aos seus navegadores. Então, muitas das vezes, vocês acessam um site, por exemplo, da Globo.com, e você vai ver que no meio do site da Globo.com tem uma propaganda lá da Americanas.com.
ou tem uma propaganda do Submarino, ou tem uma propaganda no site pornográfico no meio do site da Globo. E aquela propaganda e aquele link, aquele conteúdo, aquele vídeo que está aparecendo, ele não pertence àquele site. São o quê? São os adwares que são infiltrados dentro daquele conteúdo, tá? Esses, pessoal, eles podem gerar até programas, como tivesse programas falsetos instalados na sua máquina. Ele pode criar ícones desses programas na área de trabalho, tá? Então, geralmente, na sua área de trabalho, começou a aparecer desenhinhos de acesso a jogos, acesso a sites, entendeu? Então, esses são os adwares, tá? Continuando, vamos falar agora, pessoal, de alguns métodos ou algumas rotinas, tá, que vocês podem fazer para evitar com que seu computador passe por essas contaminações, tá bom? Então, aqui são listas, são coisas preventivas, tá? Nada é 100%, tá bom? Então, não tem como eu falar para vocês que o computador de vocês nunca vai ser preciso passar por um processo de formatação e reinstalação, tá? Porque hoje é praticamente o mundo contra a gente, tá? A primeira providência que a gente tem que ter é ter cuidado contra o uso de discos externos, tá? Sejam esses pendrives, cartões de memória, tá bom? Então, não fica usando disco, pessoal, de fontes duvidosas. Tá, ok? Não abra anexos, tá? Sem que você saiba a procedência daquele e-mail. Então, se você recebeu um e-mail, não sabe quem enviou e veio uma foto anexada, veio alguma coisa anexada, evita, pessoal, exclui imediatamente, tá? O uso de software antivírus é bacana, mas é bom sempre manter atualizado. Que no mundo hoje, mais de 1000 vírus são criados por dia. Então, é uma coisa muito absurda, pessoal. Então, são muitos vírus que são criados. Então, não basta só ter um antivírus instalado na sua máquina. Esse tem que se manter atualizado. Todo antivírus tem mecanismos de atualizações, tá? E muitas das vezes você pode marcar para que isso seja feito até automaticamente. Então, sempre que houver novas atualizações, isso é feito automaticamente, tá? Usar filtros de spam, tá? É bacana, tá bom? Então, dentro da caixa de e-mail, todos os e-mails existem filtros de spam. O que são esses spam? Spam, pessoal, é o ato de você receber um e-mail, né, em que você não solicitou esse e-mail ou você não conhece esse e-mail. Esse e-mail é de uma fonte duvidosa. Então, aquele e-mail que entrou na sua caixa de e-mail, aquilo é um spam. Tá? Então, existem os filtros de spam em que você tem vários métodos para poder excluir e enviar isso para um lixo eletrônico. Tá bom? Empresas idôneas nunca enviarão e-mail para você. Tá? Então, quando você receber um e-mail tipo o Banco do Brasil informando que tem um cheque voltado na sua conta, né? O Banco do Brasil não envia e-mail para você sem sua autorização. A Receita Federal mandou um e-mail para você com que você teve problemas na sua declaração de imposto de renda. Não existe, pessoal. A Receita nem vai mandar. Então, empresas idôneas, pessoal, elas não vão te enviar e-mail sem autorização. Tá? Vamos ver mais alguns aqui. Evitar, pessoal, radicalmente conteúdos de páginas duvidosas. Né? Por exemplo, evitem acessar sites pornográficos, evitem sites de violência, aqueles sites de morte, aquele tipo de conteúdo bizarro, tá? Evitar, pessoal, downloads de música em sites não confiáveis, evitar ficar baixando filmes na internet em sites como em que você baixe e-mail, baixe esse conteúdo por meio de torrents, ou você baixa esse conteúdo por meio de Casa A, esse tipo de programa. Por quê? Porque muitas pessoas, pessoal, eles infiltram arquivos com extensão MP3, que na verdade são vírus, são worms, ok? Não utilizar computadores, nem compartilhar computadores com pessoas. Evitar o acesso de e-mails pessoais de vocês em cybercafé, em escola, em redes não seguras. Ok? Não, se vocês têm costume de acessar sites de banco, pessoal, no seu computador, evita acessar esse tipo de site em lan house, em escolas. Tá? É uma forma, vocês já vão ter bastante segurança nessa área. Tá? Sempre quando vocês trabalharem com senhas, seja senha local, seja senha na internet,
procurem usar senha de no mínimo 12 caracteres, tá? Que já é considerado uma senha segura. E ao usar essa senha, pessoal, use senha alfanumérica, intercalando letras, números, tá? Se possível, letras minúsculas, letras maiúsculas. Senhas mais seguras hoje já são utilizados aqueles símbolos especiais que você tem em cima no teclado, como asterístico, traço, tá? E tenha o hábito de substituir as senhas de vocês periodicamente, tá? E é o ideal, sempre quando você alterar a senha, não usar senhas que você já havia usado anteriormente, tá? E também não usar uma mesma senha para todos os conteúdos de vocês. Procure fazer uma salada mista com essas senhas, né? Utilize senhas diferentes, crie umas 4, 5 senhas que você decore, que você guarde, tá bom? Não, pessoal, não aceite e não passe correntes de e-mail. O que são essas correntes? O pessoal criaram essas correntes como... Você entra em um grupo onde contém ali 200 e-mails. E aí, todos os e-mails que uma dessas pessoas envia entre esse grupo, você envia para o grupo. Então, evitar esse tipo de e-mail. Porque se tiver alguma pessoa dentre essas 200 que tiver mal intencionadas, pessoal, os 200 vão sofrer com isso, tá? Não utilizar redes, não utilizar computadores ou redes do seu trabalho para acessar e-mails pessoais, né? Como havia falado anteriormente, tá? E nem redes de relacionamento. Evita no trabalho, pessoal, acesso a sites como Facebook ou como baixar música, entendeu? Que isso, uma hora ou outra vai ter problema para você no próprio emprego, tá? Não utilizar programas piratas, tá? Então, quando vocês tiverem, se alguém usa essa prática, tá? Tenha cuidado, tá bom? Que muitos softwares, quando as pessoas pirateiam eles, já pode criar a mídia pirata, já visando incluir ali um trojan para roubar a senha, entendeu? Então, bastante cuidado. Então, evita a utilização de softwares piratas ou qualquer programa de fonte duvidosa, tá bom? E além do programa de antivírus que você deve ter instalado na sua máquina, procure também instalar programas que são capazes de rastrear pendrives, cartões de memória, tá? Que são capazes de identificar esse vírus em dispositivos externos no momento em que eles são conectados, tá bom? Que aí evita desse vírus entrar na sua máquina para depois seu antivírus ter que detectar ele, ok? Vírus, pessoal, é um problema sério. E é um problema não só de pessoas, mas principalmente de empresas. Tá? Então, vocês acabaram de ver várias formas de evitar. Ok? Vamos falar agora sobre pirataria. O que é pirataria? Pirataria é o ato de uma pessoa fazer cópias ilegais. Tá? Seja de um disco, seja de um objeto, seja de uma marca patenteada. Este ato é considerado ilegal e já existe pena prevista em lei. A pirataria, pessoal, ela é considerada um crime contra os direitos autorais. A pena existente para esse delito pode chegar a 4 anos de reclusão e multas que pode atingir até 1000 vezes o valor do produto. Hoje, na área de informática, os principais problemas de pirataria que nós temos são os problemas relacionados a softwares. Tá? Há softwares que são disponibilizados na internet sem autorização da empresa que desenvolveu o produto. Tá? Então, pessoal, cuidado quem utiliza essa prática. Tá bom? Existe crime previsto em lei para isso. E as consequências podem ser gravíssimas. Tá? Com isso a gente conclui o nosso capítulo 5, tá bom? Nós vamos ter ainda mais um vídeo, que esse vídeo vai falar sobre o dicionário da tribo eletrônica, né? Que vem listando alguns componentes, alguns objetos desse dicionário, alguns dos principais, tá bom? Não perca esse próximo vídeo não, tá, pessoal? Até a próxima e bons estudos!